Então, pessoal, boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui para conversar com vocês sobre Cassandra, como que foi a nossa história aqui na GTRAC com a tecnologia. Vou passar aqui um pouquinho da nossa agenda hoje. Vamos falar um pouquinho de quem é a GTRAC, como que a gente atua no mercado. Vamos falar também um pouquinho de qual que era o nosso desafio. Vamos falar um pouquinho de como é que a gente enfrentou esse problema e desenhou uma solução, escolhendo o Cassandra ali como nossa tecnologia base dessa arquitetura. E vamos falar também um pouquinho do futuro, de quais seriam os próximos passos. Muito bacana, a gente queria contar uma história, né? Compartilhar com vocês a nossa experiência, o nosso conhecimento, o que a gente aprendeu, o que a gente acertou, o que a gente errou. Então, seria muito bacana a gente transformar essa experiência aqui num bate-papo. A gente tem um time, né, na GTRAC, que tá conduzindo essa transformação aí. Então, eu estou aqui representando esse time para contar um pouquinho dessa nossa história. Vamos lá, então. Eu já estou aí na área de tecnologia há algum tempo. Hoje eu estou como CTO na GTRAC, dentro do time de tecnologia. Também já quero deixar aí o nosso link ali para as vagas. A GTRAC, como eu vou mostrar para vocês, está crescendo bastante, e a gente quanto mais talentos a gente puder trazer, vai ser melhor. Então, se você gostou de tudo que a gente viu aqui nesses 2 dias do Cassandra Day do Brasil, e quer trabalhar com essa tecnologia, tá aí o link para vocês poderem entrar e vir se juntar ao time aqui com a gente. Falando um pouquinho da GTRAC, né, a gente é uma startup que tem 17 anos no mercado brasileiro. Hoje a gente faz parte de um dos maiores grupos aí do ecossistema de veículos. Então, a gente hoje já tem um cenário maior de atuação. Ao longo do tempo, a gente foi evoluindo aí, assim como a tecnologia de IoT vem evoluindo em todo o mundo. A gente também experimentou esse crescimento exponencial. Se vocês perceberem nos nossos números aí, em número de veículos rastreados, a gente vem experimentando um crescimento muito grande, e é muito importante nesse tipo de cenário a gente ter a tecnologia que habilita essa prestação de serviço através da plataforma de software, que acompanhe essa escalabilidade dentro desse cenário de um crescimento tão grande. A gente, né, que trabalha com tecnologia, sabe que não é fácil você conseguir ali manter atualizado um parque tecnológico e que vai acompanhar todo esse crescimento. E no Brasil, especialmente, a gente sabe que ainda existe um gap muito grande, que o crescimento está só no começo. Então, a gente sempre buscou as tecnologias que pudessem habilitar a gente para o futuro. A gente começou ali, né, com alguns milhares de veículos, criando uma solução web, depois a gente passou para o mundo mobile, aí a gente fez uma evolução desse mundo web, chegando ali já a 200 mil veículos. A gente tinha uma plataforma baseada em banco de dados relacional, MySQL, e quando você começa a alcançar um patamar de número de veículos, número de usuários, transações no sistema, a gente já percebe que o banco, aquela arquitetura centrada em banco relacional, ela começa a mostrar as suas limitações, né? Então, nesse momento, a gente começou a pensar em como escalar esse componente de persistência, que era um dos componentes importantes, além dos outros componentes também. Seguiu usando outros frameworks, a gente começou ali a fazer uma versão 4 do sistema, o nosso aplicativo ali 1.0, usando Ionic, e a gente foi evoluindo à medida que também os negócios evoluíam, né? A gente lançou também a parte de hardware, do próprio rastreador, então a gente conseguiu entregar uma solução completa para o nosso cliente na ponta, né? A gente tem o rastreador, que é instalado nos veículos, que é o IoT propriamente. A gente tem também a conectividade, que favorece a comunicação de todos esses dados para a nuvem, e a gente tem a plataforma na nuvem, que nós vamos mostrar um pouquinho mais em detalhes, que recebe todos esses dados e a gente entrega isso como plataforma para os nossos clientes. E a gente está ali, já chegando aí na casa de 1 milhão de itens dentro desse ecossistema. E eu acho que o Cassandra foi uma peça importante dentro dessa evolução,
como nós vamos fazer aqui. Seguindo, então, um pouco, quais eram os principais problemas, né, quando a gente começou a enfrentar ali os problemas de performance, disponibilidade. A gente tem um componente dentro desse ecossistema que ele é chamado gateway. Todas as informações dos IoTs, elas precisam passar por uma transformação e a captura dessas informações para um formato dentro da nossa plataforma. Para vocês terem uma ideia, esse mercado de rastreamento ele é muito pulverizado. Então, nós temos hoje mais de 200 fabricantes diferentes de rastreadores. E a ideia da Getrack desde o início era que a gente deveria ser o máximo compatível com todos os modelos do mercado. A gente passou a desenvolver hardware em um momento mais à frente. Então, nesse primeiro momento, era importante que a gente pudesse ter a compatibilidade com todos os principais rastreadores de mercado. Então, esses gateways, eles começaram a ter problemas de concorrência, né? A gente tinha uma estrutura de dados dentro do MySQL em que essa escrita começou a ser crítica. A gente vai falar um pouquinho do volume de pacotes que a gente gera dentro desse cenário. Então, esse era um dos pontos principais. Além disso, a gente também tinha a questão da escrita. Essa aquisição de dados, ela é real-time, então a gente não pode esperar os pacotes que estão sendo adquiridos para a gente não gerar perda de pacotes. Então, os pacotes vão chegando, a gente tem que conseguir processar esses pacotes. A questão também, à medida que a plataforma cresce, a gente vai tendo a visão de negócio, os nossos clientes, eles começam a ter muitas transações, né? Hoje nós temos diversas APIs que recebem dados de outros sistemas. Então, o nosso cliente, tipicamente, ele tem um ERP, e esse ERP ele precisa gravar as informações na nossa plataforma especialista. Então, isso gerava também um outro fluxo de dados. E também o uso dos clientes para poder tratar as informações também tinha uma demanda muito grande de relatórios. E tudo isso concorrendo dentro do mesma estrutura de banco de dados. Então, esse também era um grande gargalo que a gente percebia à medida que a gente ia crescendo no número total de veículos, mas que também os nossos clientes iam crescendo. A gente começou com clientes que tinham um número pequeno de veículos e logo em seguida esses clientes começaram a ter números maiores de veículos. Então, mesmo usando uma segmentação dos dados, a gente começou a ter clientes que tinham grandes volumes de veículos. Então, esse era um ponto muito importante também dentro da plataforma. A gente pensa, o cenário de rastreamento veicular é um cenário de missão crítica. Então, é muito importante para os nossos clientes que a gente tenha uma disponibilidade muito alta e também uma performance muito alta. Ninguém quer que durante um período de roubo em andamento de um veículo esteja fora do ar ou que você não consiga recuperar as informações em tempo real. Então, é um sistema que precisa entregar para o nosso usuário na ponta a capacidade de acompanhar as informações de maneira de muita performance e muita disponibilidade. Então, esse é um ponto importante. E a gente precisa também garantir que a gente não está tendo perda de dados. Várias soluções que usam informações de frotas, a gente precisa garantir que toda a informação que os dispositivos rastreáveis estão enviando para a gente está conseguindo capturar e processar essas informações. Então, a gente precisa garantir essa confiabilidade das informações. Depois, né, como curiosidade, a Getrack começou a fabricar equipamentos. Para vocês terem uma ideia, todos os equipamentos praticamente têm protocolos proprietários. Existem algumas iniciativas de padronizarem protocolos de envio, como, por exemplo, o MQTT, um protocolo muito comum para esse mundo de IoT, mas hoje, uma grande quantidade do mercado ainda continua tendo protocolos proprietários. Esses protocolos, a gente tem que fazer toda a tradução para dentro de um único padrão de informação dentro da nossa plataforma. A gente também começou a criar novos rastreadores, que seriam rastreadores novidades no mercado. Apesar de revender as marcas mais famosas, a gente também começou a criar rastreadores para alguns segmentos que a gente via que não havia um investimento desses fabricantes. E aí também nós criamos o nosso protocolo. Então, na verdade, a gente aumentou um pouquinho a quantidade de protocolos proprietários
mas a gente espera que no futuro possa haver uma conversão aí de todos os protocolos em um protocolo único. Enquanto isso, a gente precisa de muito poder computacional para garantir a captura das informações dentro desses diversos protocolos. A gente, então, pensou uma solução para resolver esse problema, né? A primeira delas é garantir uma segregação entre o ambiente de informações transacionais e o ambiente de informações de telemetria. Então, a gente imaginava ali já o mundo no SQL, né, que já era uma tendência, e aí a gente desenhou ali 2 camadas de persistência. Para o mundo relacional, a gente continuou apostando no MySQL, que já era a plataforma anterior, e para o mundo de menor latência e mais performance, a gente pensou no cenário NoSQL, e a gente vai falar um pouquinho como é que a gente chegou nessa escolha. Além disso, a gente precisava garantir, né, que cada um desses componentes de gateways, que hoje já rodam em container, a gente prevendo todos esses gateways. No começo eles eram escritos em C, né, C mesmo, padrão, depois a gente avançou para o C++, mas hoje em dia a gente já enxerga que a gente precisa de um stack mais moderno. Hoje a maioria dos gateways estão sendo escritos em Golang, a gente já está fazendo a reescrita na versão 3.0, e a gente queria que esse gateway fosse o mais independente possível do restante da arquitetura, numa lógica mais desacoplada, né? Então, a gente desenhou esses gateways em containers para esse tipo de topologia. Além disso, a gente usou ali um banco em memória, o Redis, para garantir a entrega e o enfileiramento dessas informações, né? E aí a gente desacoplou nossos gateways dos bancos de dados. Então, hoje, esse gateway ele não depende em nada dos bancos MySQL nem do Cassandra. A gente escreve direto ali no Redis, criando esse banco de memória com mais performance. E a gente criou esse conceito. Com isso, a gente ganhou bastante nessa independência entre os dois componentes. Aí, a partir daí, a gente tem uma camada ali de processamento, onde a gente vai fazendo uma sequência de passos em cima desses pacotes. Para essas camadas, a gente pode ter várias finalidades. Por exemplo, se o nosso cliente ele precisa ser alertado quando o veículo violou uma cerca virtual, a gente tem um componente ali que processa esses pacotes de maneira assíncrona, né, dentro ali do processamento, e ele pode gerar, por exemplo, um e-mail, pode gerar um SMS, pode gerar algum tipo de alerta. Outro exemplo, a gente pode ter, por exemplo, o cálculo de uma jornada, quando o veículo iniciou um trajeto e terminou um trajeto. Então, a soma de um conjunto de pacotes pode gerar esse conceito de uma jornada. Então, é um outro componente que a gente tem ali, que consome os dados desse Redis. E, além disso, a gente tem um desses processamentos é o que faz a persistência desses dados. Então, ele pega ali todas as informações que estão chegando dos veículos e ele persiste esses dados, se forem dados, né, transacionais ali dentro do MySQL, se forem os dados de posição dos veículos no banco NoSQL. Então, esse também é um componente importante. E a gente tem também alguns outros componentes que entregam mais inteligência dentro da solução. Então, a gente pode ter, por exemplo, ali um componente que ele vai detectar possíveis alertas. E aí a gente pode, por exemplo, filtrar esses alertas para não ter falsos positivos. Um exemplo prático, né? O veículo teve uma desconexão da bateria. Isso pode ser provavelmente um indício de um início de um sinistro no veículo, ou pode ser simplesmente uma falha de elétrica do veículo, uma manutenção, alguma coisa do tipo. Então, eles vão processando esses pacotes e aplicando, né, a inteligência dentro desse processamento para entregarem diversos casos de uso lá para o nosso usuário final. Avançando um pouquinho mais, por que a gente escolheu aí o Cassandra, né? A primeira coisa, assim, a Getrack, quando a gente começou, a gente sempre teve a pegada na lógica de startup de preferir softwares
que fossem na linha de software livre. A gente tem softwares hoje que são softwares proprietários, claro, dentro do ecossistema, mas a gente sempre teve uma preferência por software livre. Então, esse era um ponto importante no time que estava discutindo essa solução. A gente tem, né, um time com arquiteto, com os tech leaders, com os desenvolvedores, e aí a discussão passou por algumas premissas. Uma viu aí durante os dias que a gente está acompanhando aí o Cassandra Day, a solução do Cassandra ela é naturalmente distribuída, né? É um banco muito resiliente, você pode ter ali a perda de nós, que você continua tendo a disponibilidade. Como eu disse, a disponibilidade é um fator muito importante para a gente, então esse foi um grande atrativo da solução, né? Outro ponto importante é a questão da gente ter uma lógica de multi-região. Eu vou mostrar um pouquinho para frente como que a gente aproveitou dessa característica multi-região do Cassandra. O outro ponto que a gente também avançou bastante, que é ter performance de escrita, isso é muito importante, né? Como eu falei, para a gente não gerar nenhum tipo de contenção ou de perda de informação, a performance de escrita para a gente era um componente muito importante da solução que a gente iria escolher. Hoje, quando a gente tem qualquer tipo de perturbação dentro da nossa topologia ali, a gente começa a gerar uma fila de não processamento muito grande, né? A gente consegue fazer autoscaling e tudo, mas quando a gente percebe algum problema, por uma série de razões, a gente sabe que o enfileiramento é muito grande, porque os IoTs continuam enviando todos os pacotes, a gente tem períodos de pico muito grandes, né? Principalmente nos horários de rush, onde a gente tem um maior volume de informações, né? Todas as pessoas, quando elas acordam lá de manhã e ligam seus carros, aquilo gera um conjunto maior de informações, e todo mundo, quando está voltando ali do trabalho, principalmente na época aí, antes da pandemia, né? Todo mundo está voltando, a gente vê também um novo pico de processamento nesses momentos. Então, era muito importante a gente ter uma solução que conseguisse aguentar essas variações da necessidade de escrita. E também é muito importante a gente conseguir ler essas informações de maneira a garantir que os nossos usuários, uma quantidade razoável de usuários, a gente consiga ter a recuperação da informação com bastante performance. Então, a leitura também dessas informações era um ponto muito importante que a gente entendeu que no Cassandra estaria atendido, né? Falando ainda do nosso time, né? O time sempre foi um time muito focado em desenvolvimento, a gente tinha pessoas desenvolvedoras, né? No começo a gente não tinha nem um time de DevOps, né? O conceito nem de DevOps existia, mas tinha os famosos times de infra, né? Mas a gente não tinha ninguém dedicado para a infraestrutura, né? A lógica era sempre uma lógica muito de dev, né? Provavelmente a gente estava à frente aí dos conceitos de infra as a code lá atrás, porque já era um perfil da turma. E para isso a gente precisava de uma solução que fosse fácil de fazer, né? Os bancos de dados aí, muitos bancos de dados tradicionais, eles são difíceis de administrar, tem toda uma dedicação que tem que ser colocada em cima desses bancos de dados, né? A figura aí no passado do DBA, né, que deveria cuidar ali do banco de dados, isso tudo a gente não tinha no time, porque era um time que estava muito focado no desenvolvimento. Então, esse foi um ponto também muito importante para a gente, que a solução fosse uma solução de muito fácil aprendizado, e que fosse uma solução que fosse bem documentada e que tivesse treinamentos à disposição para todo mundo. Ali embaixo tem ali os quatro cursos ali que eu fiz, né? O nosso time todo aproveitou ali para fazer esses treinamentos. São treinamentos muito interessantes. Você começa no nível de dificuldade ali, depois você vai aumentando. Então, é uma formação muito bem colocada. Bastante desses treinamentos. Então, na lógica aqui, gente, o que fez muito sentido foi vamos escolher uma solução Apache, né, dentro dessa linha de software livre. Vamos escolher uma solução NoSQL que está alinhada com o nosso caso de uso, né,
que aí, nesse caso, o Cassandra foi a escolha para a gente, e da parte de, vamos dizer assim, de gerenciamento, de robustez, para ficar compatível com a nossa visão de negócio, a gente escolheu aí a DataStax como sendo um parceiro interessante para a gente poder completar esse trio aí. Então, foi uma escolha natural que foi acontecendo dentro de cada uma dessas etapas. Até uma curiosidade aí para quem tiver interesse, o nosso time, ele precisou, em alguns momentos, de algumas atividades que a gente não estava encontrando assim mais facilmente, e aí a galera fez aí o que a gente chamou de o repositório está público lá, quem quiser dar uma olhada, quem quiser fazer um fork lá e avançar essa solução aí. Acredito que hoje a DataStax já tem até soluções mais robustas, mais modernas aí, mas a gente na época fez aí uma solução bem legal. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá e ter algumas ideias ali de desenvolvimento em cima dessa solução, ajudou muita gente. Nesse cenário aí, a gente tinha um desafio que era extrair um conjunto de dados particionado por alguns critérios de filtro lá nas colunas e nas linhas. E aí a gente precisava extrair esses dados para levar para outros ambientes. Então a gente criou aí esse CQL Dump. Quem quiser usar lá e quiser contribuir, o link está aí, vai ser bem bacana. Então, esse foi um caminho natural para a gente, né, de escolha. Avançando um pouquinho mais, aqui tem o nosso Cassandra hoje, né? A gente tem dois, eu vou explicar um pouquinho por quê. A gente está com 14 nós, né? Usando perfis diferentes de I/O. Nós estamos aí em torno de 40 terabytes de dados, né, no cenário atual, e para vocês terem uma ideia, aí cada nó, às vezes, suporta 3.000 escritas por segundo. Por uma questão de latência, hoje os rastreadores eles têm que enviar os dados para a nuvem, né? Por uma questão de latência, hoje a nossa solução está rodando na AWS na região São Paulo. Então, a gente consegue ter uma latência baixa no envio dessas informações. Então, o Cassandra, vamos dizer assim, principal nosso, hoje está rodando, né, na região São Paulo. A gente também tem, para vocês terem uma ideia, em torno aí de 200 mil veículos ainda usam IP fixo, de uma época lá atrás em que não eram tão simples. Então, para a gente conseguir manter a compatibilidade, a gente criou, a gente movimentou de um data center on-premise para essa região aí de São Paulo, esses IPs, e hoje a gente tem uma parte significativa dos nossos gateways que estão trabalhando para capturar as informações que estão vindo desses IP fixos. Esse foi um case bem interessante, é uma novidade aqui no Brasil, a gente conseguir colocar um range de IP fixo válido, né? A gente tem uma RSN reservado para a gente, desde o início da fundação da Getrack, e esse range hoje está dentro da AWS São Paulo, e a gente recebe de 200 mil veículos pacotes que estão vindo nesse range fixo nessa solução. E aí a gente tem a persistência tanto desse grupo de veículos que está vindo do IP fixo, quanto do que está vindo da nuvem, né, da internet padrão aí, para os rastreadores mais novos que são configuráveis, né, mas está recebendo também nessa mesma nuvem. E para ter e a gente tinha um desafio que era o seguinte: a gente mantém as informações, todas as posições de todos os veículos durante um ano, online para os nossos clientes. Mas a gente queria também oferecer o histórico. Muitos dos nossos clientes, eles precisavam recuperar informações ou por um processo judicial, ou por alguma disputa, ou por uma questão mesmo de análise da frota do passado. Eles queriam ter informações dos anos anteriores. E aí a gente construiu um outro data center, aí já não tinha mais a restrição de latência, né, porque eram informações históricas. A gente construiu esse data center lá na Virgínia, na região AWS. A gente usou uma estratégia de usar discos de I/O mais baratos, porque é uma região, vamos dizer assim, onde a gente está tendo dado ali morno, né? Acabou que a gente conseguiu colocar isso online no sistema. Então, se o usuário faz a consulta
de dados que são mais recentes do que um ano, isso vai para o nó principal em São Paulo, para os nós principais em São Paulo. Se a gente tem uma consulta mais histórica, maior do que um ano, até 5 anos, e essa consulta vai para o data center da Virgínia, usando uma estratégia de I/O lá, bem mais barata. Então, a gente conseguiu equilibrar e trazer para o nosso cliente uma solução que atende os dois cenários, tanto de trabalho ali do dia a dia, quanto de dados históricos, e hoje os nossos clientes conseguem acessar 5 anos de informação online, sem depender de nenhum tipo de intervenção nossa. Esse é um diferencial que a solução conseguiu entregar para o nosso cliente. Então, foi um case bem bacana também, de que o time desenvolveu para a gente poder chegar nesse patamar. Sem, é claro, perder a competitividade no custo, porque esse também é um ponto muito importante para as soluções. A gente tem que manter a competitividade de custos. Então, hoje, o data center lá nos Estados Unidos, ele atende esse cenário. Ali tem um pouquinho do modelo de dados, alguns trechos aí do nosso modelo de dados, né? Só para vocês terem uma ideia de como que a aplicação foi construída. Então, a lógica aqui, né, é a gente conseguir gravar o máximo de informações dos rastreadores dentro do ambiente Cassandra, para que a gente tenha essa persistência aí. Hoje a gente está gravando os dados principais em formato JSON dentro dessa estrutura. Então, todos os dados detalhados que o rastreador manda hoje, a gente grava nesse formato. Mas ali também tem algumas colunas que são as colunas de busca ali, o ID do veículo, o momento exato da gravação dos dados. Então, tem uma lógica ali de recebidos. E aí, à medida que a solução vai ficando mais madura, a gente começa a ficar mais confiante em colocar outros tipos de estrutura de dados que não são ainda tão críticas, mas que no futuro podem crescer bastante. Por exemplo, ali a gente tem a segunda tabela ali, uma tabela de ordem de serviço. Então, a gente, apesar de a gente ter a alternativa de colocar isso lá no ambiente relacional, a gente entende que isso pode escalar muito e a gente já começou a mover algumas coisas para esse ambiente. Então, também, a gente começa ali a experimentar alguma coisa nessa lógica. Então, esse é um ponto bem interessante também. O que a gente alcançou, né? Então, baseado nessa solução, a gente chegou ali muito próximo aí do 1 milhão de itens rastreados, né? Que é o nosso próximo milestone aí, estamos muito próximos. Na verdade, o nosso CEO está em 2 milhões de itens, né? Agora que a gente faz parte do grupo da Unidas, então estamos crescendo a solução cada vez mais, e a gente conta aí com a escalabilidade do Cassandra para facilitar esse crescimento, né? Hoje a gente processa ali, para vocês terem uma ideia, em torno de 7 bilhões de pacotes de posição por mês, dentro desse conjunto de veículos. A gente tem veículos que reportam a cada 1 minuto, a gente tem veículos que podem reportar em uma frequência maior, em caso, por exemplo, o veículo está na garagem, alguma coisa do tipo. Pode ser que algum cliente nosso também queira uma frequência maior de reporte do veículo a cada 5 segundos, ou 1 segundo, e aí a solução também tem que suportar, né? Então, isso é muito importante. Aqui a gente está mostrando ali um pouco da nossa observabilidade, o volume, né, de transações, como a gente falou, que acontecem hoje nesse ambiente. Então, tem suportado bem essa carga hoje. A sazonalidade, dá para ver um pouquinho ali, de acordo com as horas do dia, né? A gente tem ali os maiores picos nos horários que eu falei, depois tem uma certa queda, então a gente tem uma certa escalabilidade do nosso ambiente. Tem alguns pontos interessantes que a gente quer compartilhar. Por exemplo, a gente começou com replication factor igual a 1. Ou seja, gente, aqui é aquele momento, não façam isso em casa. Essa não é uma boa prática, mas a gente chegou a fazer isso. A gente, para experimentar, colocar replication factor igual a 1. A gente sabe que se nesse cenário aí, se aquele nó tiver um problema, a gente vai perder dados, né? Então, de novo,
não repitam isso, por favor, mas são coisas do nosso aprendizado, né? Outra coisa que a gente experimentou também, a gente começou a pensar numa lógica de TTL. Eu falei, como a gente tem uma quantidade muito grande de dados, a gente queria fazer uma expiração automática. Acabou que o TTL, a gente acabou brigando muito com o TTL, porque ele acabou expirando dados antes do que a gente gostaria. Por exemplo, quando a gente colocou a solução de histórico, a gente tinha que ter tempo para mover os dados para lá. Só que aí, às vezes, o TTL vinha antes e apagava os dados. Então, isso criou, às vezes, uma quantidade muito grande de informação tombstone. Então, a gente começou a fazer um fine tuning ali no TTL para isso não acontecer, até chegar ao ponto da gente, às vezes, não usar mais o TTL para algumas informações sensíveis. Então, de novo, muito cuidado aí com os recursos, porque, às vezes, você começa a usar o recurso e ele acaba voltando contra você, né? Outra coisa, a gente, né, na experimentação, brincou um pouquinho ali com a compactação. Não iniciem uma compactação sem espaço em disco. O nosso time aqui tem péssimas memórias dessa experiência. Na hora que você inicia a compactação ali sem espaço no disco, a coisa vai dar um crash em algum momento, porque você vai gerar os novos arquivos lá, os SS tables, e eles não vão caber dentro das partições. Então, também não façam isso em casa. Fica aí mais uma dica. Então, foram alguns aprendizados que a gente passou nesse tempo, né? E aí, já pensando aqui um pouquinho nos próximos passos, né, no que é o futuro, a gente tem uma expectativa aí de ter um ambiente multi-cloud. A gente hoje está 100% baseado na AWS, mas a gente acredita que a solução ela pode evoluir para um ambiente multi-cloud. Então, essa é um desejo nosso de avançar. Estamos olhando aí algumas outras alternativas. Aumentar também a resiliência, né, da nossa solução, começar a distribuir um pouco mais de carga dentro das regiões. O efeito de latência, ele está cada vez menor, né, no processamento. Então, além disso, as latências também estão menores entre as nuvens. Então, pode ser que a gente comece a experimentar a movimentação de workloads entre regiões diferentes. Isso pode favorecer estratégias de custo, isso pode aumentar muito a nossa resiliência, a nossa capacidade de reagir a alguma falha de alguma região. Então, a gente também tem feito planos aí dentro da nossa arquitetura para atingir esse ponto. A parte de redução de custos, a gente está sempre correndo atrás aí de manter a solução, mesmo escalável, com cada vez um custo menor. A gente tem algumas métricas, né? O custo por veículo da infraestrutura. Essa é uma métrica que direciona muito a nossa experiência no dia a dia, aí, de buscar cada vez mais um custo menor por veículo, mesmo a gente crescendo no número de veículos. E para isso, a gente começou uma conversa interessante, conseguir migrar o nosso ambiente para um ambiente do AstaDB, né? O nosso time, como eu falei, a gente tem hoje já um time de DevOps, não era como no começo, né? Hoje a gente já tem um time de DevOps, uma galera bacana demais aí, mas a gente entende que cada vez mais a gente pode avançar para serviços gerenciados, assim como a gente faz com outros componentes do ambiente, né? Hoje a gente, dentro das nuvens, aí, você pode ter serviços gerenciados. É uma segurança a mais que a gente tem, né? De que a gente vai estar, vamos dizer assim, colocando o ambiente na mão de especialistas para gerenciar, e a gente também fica mais livre para poder focar em outros pontos. Então, uma ideia, hoje a gente está ali administrando manualmente o nosso Cassandra, né? Coloca nó, tira nó, movimenta, faz todos os processos, mas a gente enxerga que pode ser uma opção interessante a gente migrar também para um ambiente. E aí a gente tem um desenhozinho aí que a galera está trabalhando já, da gente ter ali na região São Paulo uma instância de AstaDB, onde a gente faria a conexão ali do Redis nela, né, naqueles componentes de processamento. A gente também teria aquela lógica do histórico, né, para a gente entender se o custo for mais interessante em outra região, talvez para os dados menos importantes, a gente possa fazer uso de regiões que às vezes tem uma latência maior, mas tem um custo mais interessante.
a gente pode começar a pensar em soluções ali de consulta desses dados de várias maneiras, ali com consultas REST, GraphQL, ou gRPC, ou coisas que a gente vai evoluir no futuro aí. Então, esse é um passo que a gente está planejando para frente aqui. Além disso, a gente tem também um time de dados, né? A gente hoje é um time de DevOps, nós estamos fazendo um time aí de Dev Data SecOps, que a gente apelidou de DDoS. O nome talvez seja aí uma provocação, mas a galera está trabalhando muito em transformar os dados, esse volume de dados que a gente tem. Então, a gente já começou a pensar em como que a gente integra, né, o nosso data lake aí com esse ambiente de dados que a gente tem dentro do Cassandra. Como que a gente faz a captura log, né, a gente está pensando em como que a gente faz a transformação desse volume grande de dados para dentro desse nosso data lake, o que vai viabilizar ali um monte de modelos que a gente já está trabalhando de inteligência artificial, machine learning. É um desafio grande, porque é um volume muito grande de dados que chega. A gente tem um engenheiro de dados no nosso time, e ele já começou, inclusive, ficou bem animado aí com a palestra de ontem, algumas novas features aí que vão permitir entregar mais fácil os dados lá no Data Lake, através dos dados do Cassandra. Esse é um desafio grande para a gente hoje. A gente tem alguns casos de uso, por exemplo, a gente quer determinar qual que é a última localização de um veículo. Não a última, mas a localização mais provável do veículo. Por exemplo, a gente quer saber se o veículo, onde ele mais transita, qual que é a cidade base dele, vamos chamar assim. Para isso, a gente tem que fazer um algoritmo em cima de todas as posições dele, porque você pode ter feito ali uma viagem, você pode ter feito uma entrega, alguma coisa que não foi dentro da sua cidade, mas na maioria das vezes você está baseado em alguma cidade. Para isso, a gente precisa olhar um histórico muito grande de dados, e esse tipo de processamento consome bastante tempo e recurso, e às vezes a gente ter uma maneira mais fácil de tratar esses dados vai nos ajudar bastante. Então, caminhos aí que a gente está buscando para o futuro, principalmente pensando nessa lógica de dados. Gente, era isso, sim, era mais uma explicação rápida aqui da nossa história. Eu acho que a gente, como é um bate-papo, o legal agora é a gente entender aí as dúvidas, as perguntas da turma que podem ter ficado aí, que pode ajudar no dia a dia de vocês aí no uso do Cassandra. E, de novo, fica o convite aí para olhar nossas oportunidades, para vir se juntar a gente aí nesses desafios. Estou à disposição aí para a gente responder umas perguntas.